Muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa se inscrever caso você ainda não se inscreveu, deixar o seu like, compartilhar para alcançarmos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. O objetivo é divulgarmos a palavra de Deus para fortalecermos as pessoas na fé. Se você gostou, compartilhe, faça seu comentário e vamos ao nosso estudo de hoje. E no nosso estudo de hoje, nós vamos estar vendo sobre a dependência de Deus. Como que eu vou aprender a viver na dependência de Deus? Mas só depois da nossa vinheta. Você sabia que uma das grandes dificuldades do ser humano é justamente ser dependente de alguém? E o tema de hoje é aprendendo a nos submeter à dependência de Deus. O nosso texto base está em Provérbios, no capítulo 16, verso 9, que diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E é interessante quando nós vemos que uma das dificuldades é justamente estar nos submetendo a alguém, aí a gente vê, querendo ou não querendo, o Senhor nos dirige os passos. Submeter a vontade de alguém se torna difícil, sabe por quê? Porque eu preciso negar a minha vontade. Eu preciso entender que a vontade do outro vai estar em prioridade além da minha. Mas nós aprendemos também desde pequenos a sermos independentes, a sermos autossuficientes, não é mesmo? Então nós vamos ver que precisamos justamente aprender a dependência do Senhor. E a melhor maneira para isto é você entender que somos feitos por Ele. E que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se tentarmos nos entregar totalmente nas mãos do Senhor, nós conseguiremos ser guiados por ele e nós conseguiremos deixar ele cuidar de nós. A palavra dependência, ela significa justamente uma necessidade de proteção. Ela significa uma sujeição, ou seja, eu preciso de alguém. Existem vários motivos para eu estar na dependência de Deus, mas vários motivos que me beneficiam. Vamos ver eles? O primeiro está em justamente saber que o Senhor está conosco. Vamos ver Josué 1:9, que diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então nós temos que ter esta convicção de que temos o Senhor conosco. O item 2 que a gente pode ver que vai nos beneficiar é porque eu vou entender que o Senhor não vai me desamparar. Vamos ver Salmo 37:25? Diz justamente o seguinte: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos ver também Deuteronômio 31, o verso 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Então nós vemos que estar na dependência de Deus traz muita coisa boa para mim, para você. Vamos ver outra coisa boa que nos traz, é você saber que Ele não te abandona. Olha o que diz o Salmo 27, verso 10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor não me acolherá. E tudo isso que nós estamos vendo, nós sabemos que depende da minha dependência de Deus. Outro benefício para a gente ter certeza, a gente saber que Deus não dorme. Olha o que diz o Salmo 121, verso 3 e 4. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Lembra, não dá nem uma pescadinha assim?
e nem dormirá o guarda de Israel. Eu posso dormir, meu esposo pode dormir, meus filhos podem dormir, mas o Senhor não dorme. Como é bom nós estarmos na dependência do Senhor. Olha outra coisa que é importante você saber para facilitar a tua dependência com Deus. Você saber que o Senhor te conhece. Olha o que diz Jeremias 12:3. Diz justamente assim: Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Olha como o Senhor te conhece. Vamos ver 2 Timóteo 2:19, que diz justamente o seguinte: Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo. O Senhor conhece os que são seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o seu nome. Olha que lindo, eu entendo que eu dependo de Deus e eu entendo que o Senhor me conhece. Outra forma de você conseguir entender que é muito bom dependermos do Senhor é a certeza que você tem, e o salmista nos fala, que ele nos livra das aflições. Vamos ver o Salmo 32, 7 e 8, diz assim: Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Então, eu tenho essa certeza que o Senhor me livra das aflições. A Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. Então, nós temos que deixarmos sermos conduzidos na dependência do Senhor. Quer ver outra forma para facilitar a tua dependência de Deus? É você entender que Ele te ama. Olha o que diz Romanos 5 e 8. Diz justamente assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu entendo quando João 3,16 nos diz, o que ele diz? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Que amor maior do que esse? Uma forma maravilhosa também de você entender que é bom você depender de Deus é porque quando eu estou na dependência de Deus, como se eu movesse o Senhor a cuidar de mim. Vamos ver 1 Pedro 5:7, que diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de você. Agora, se eu quero ficar com a ansiedade na minha mão, se eu não quero abrir mão da ansiedade, eu só vou sofrer. E ao invés do Senhor cuidar de mim, eu vou estar simplesmente mostrando ao Senhor que, embora Ele cuida de mim, eu não confio nele. Eu não consigo deixar na mão dele. Agora vamos ver o que diz Isaías 61:1. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha que lindo! Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você nesse momento? Descansa, porque Ele cuida de você. E a ansiedade lança para Ele, porque Ele mostra para você, Ele cuida, Ele sabe de todas as coisas. Outra forma de você atiçar, você querer depender de Deus, é você entender que o Senhor nos protege. Olha o que diz Salmo 33:20. Diz assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A Bíblia fala que o socorro que vão, é o socorro do homem. Que o socorro do homem é vão, mas no Senhor não. No Senhor a segurança, no Senhor a proteção. É muito bom depender do Senhor e nós temos que aprender a dependermos do Senhor. Quer ver outra coisa legal para você colocar o quanto é bom você depender do Senhor? É porque é o Senhor que ajuda você nas suas fraquezas. Vamos ver Romanos 8:26? Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo habitando em nós, ele ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem muita coisa para a gente aprender que é bom nós dependermos do Senhor. Outra forma é você entender que o Senhor, ele é o teu consolo. Vamos ver 2 Coríntios 7:6, que diz justamente o seguinte: Deus, contudo que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Timóteo.
Sabe por que esse versículo é muito interessante para você pensar? Deus, ele conhece todas as coisas. E Paulo estava vivendo uma tristeza. E o Deus que consola os corações abatidos, ele sabe a maneira certa de trazer consolo para você. Então, aprenda a depender de Deus. Outra forma interessante de você colocar na tua cabecinha é que é bom depender do Senhor porque o Senhor nos cura. Olha Salmo 147, verso 2 e 3, que diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. É o Jeová Rafá agindo em nós. Outra forma de você olhar, por que é bom eu depender do Senhor? Porque o Senhor nos liberta. Olha o que diz João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você pode virar para mim, mas me libertar do quê? Eu não tenho vício, eu não faço nada assim. Mas muitas das vezes você pode estar pegado a uma lembrança do passado, você pode estar apegado a algo que te entristeceu e é preciso que o Senhor nos liberte. Se Ele nos liberta, verdadeiramente a gente consegue perdoar as pessoas. Mas uma forma para você colocar no teu coração o quanto é bom você depender de Deus, sabe por quê? Ele te faz forte. Vamos ver o que diz Isaías 40, 29? Diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ah, como é bom depender do Senhor, como é bom você deixar Deus conduzir a tua vida. Quer ver outra coisa interessante? O Senhor é o que te alegra. Sabe por quê? Porque a alegria do mundo ela é passageira. Eu posso estar vendo um filme, uma comédia, um desenho, tá dando risada, mas daqui a pouco bate aquela tristeza, aquele sentimento de solidão. Mas o Senhor, ele te alegra. Vamos ver o que diz João 15, 11? Diz assim: tenho dito estas coisas, o próprio Jesus falando, para que a minha alegria, a alegria do Senhor, esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Então, tenha certeza, entre na dependência de Deus, porque a alegria dele vem habitar em você e vem te completar, não é passageiro, ao contrário. Uma forma muito linda que me atrai muito na dependência do Senhor é ter certeza que Ele me salva. A gente vê, Ele me salva do perigo, Ele me salva da dificuldade, Ele me salva da aflição, mas o muito importante é o que diz Hebreus 7:25. Vamos ver? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lembra, chegai-vos a Deus, Deus se chega a você, e o próprio Jesus, ele nos amou de uma maneira tão imensurável que ele deu a própria vida dele por nós. Para quê? Para nos salvar de um destino de maldição eterna, para nos salvar de um destino chamado inferno. Porque ou nós somos amigos de Deus e aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, e aí ele nos salva, ele nos resgata da perdição, ou, desculpa, a pessoa tem um outro caminho, e esse caminho tem um finalzinho, a porta final que se chama Hades, se chama inferno. Então é muito importante a gente aprender a depender do Senhor, nos torna mais felizes nesta vida. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1:10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha que salvação tremenda é essa que Deus tem para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu para nos dar o quê? Ele nos dá a certeza da vida eterna, que é outra forma de eu querer ser dependente de Deus, não andar do meu jeito, mas andar do jeito que Deus quer que eu ande. E tenha certeza de uma coisa, o jeito de Deus é sempre o melhor. Vamos ver Romanos 6:23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E é por isso que a gente quer depender mais e mais de Deus, porque quanto mais eu depender de Deus,
Eu te garanto, menos sofrimento nós vamos viver aqui nesta terra. Por quê? Porque é no Senhor que estará a nossa alegria, o nosso gozo, como diz o apóstolo Paulo. Mas quer ver outra coisa que nos ensina, nos incentiva a dependermos de Deus? É saber que somos guiados por Ele. Olha o que diz Isaías 40:11. Como bom pastor, Ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços Ele ajunta os cordeirinhos e o conduz no colo. Que maravilha! Eu já tive essa sensação. E fala assim, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Ou seja, o Senhor, Ele sabe das pessoas que tem que ter um cuidado mais especial. E Ele mostra que Ele sabe cuidar, que Ele sabe conduzir, que Ele sabe guiar. Vamos ver a última parte, embora tem mais. Se eu for falar para você por que você deve depender do Senhor, você vai ver que tem muita coisa que a Bíblia nos ensina a queremos sermos dependentes do Senhor. Mas uma coisa muito legal que eu deixei para o final, é aqui nesta terra, Ele nos dá vitória. Olha o que diz 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas olha o que diz Salmo 108:13. Com Deus conquistaremos a vitória. É a garantia da vitória. Então é muito bom você deixar de ser teimoso, deixar de ser obstinado, como a Bíblia fala, e nos colocarmos em submissão ao Senhor. Senhor, pedimos nós, nos ensina a vivermos a tua dependência, na tua dependência. Só que para vivermos na dependência de Deus, eu peguei 3 requisitos. Primeiro, é preciso ter fé. Vamos ver Hebreus 11:6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, olha só, a fé, ela me aproxima de Deus. Eu preciso me aproximar e crer que realmente eu estou servindo um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus que não ouve, não fala. Ao contrário, Deus, Ele ouve a tua oração, Deus, Ele responde a tua oração e ainda no final Deus te dá um galardão. Oh, glória a Deus, vale a pena você querer ser dependente desse Deus. Outra coisa que eu coloquei, outro requisito, a obediência. Então é preciso eu ter fé, é preciso eu ser obediente. Olha o que diz Deuteronômio 5:29. Diz justamente o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha a vantagem de você aprender a andar na obediência. Mas uma coisa interessante também sobre a obediência está lá em João 14:15, que diz assim o próprio Jesus: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Lembra que eu já falei em vários estudos? Obedecer é prova de amor. Obedecer é prova de confiança, prova de fé. Então, olha o que diz Lucas 6:46, ainda o próprio Jesus falando: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, quer dizer, seria uma incoerência. É muito bom aprender a viver na dependência de Deus, mas o segundo requisito, o primeiro é fé e o segundo é ser obediente. Mas ainda vou falar mais um para você. Buscar a presença dele. Ué, eu gosto de falar com meu pai, eu gosto de falar com meu esposo, eu gosto de falar com os meus filhos, eu gosto de falar com as pessoas que eu gosto. E como que eu não vou buscar a presença daquele que eu quero ser dependente, que eu quero que esteja comigo e que me guarde e que me proteja? Então vamos ver o que Jesus fala em Mateus 6:33. Fala assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que eu deixei esse como terceiro critério para você estar na dependência de Deus? Porque quando eu busco primeiro o reino de Deus, eu estou simplesmente falando para mim mesma que as coisas do Senhor são prioridade. Eu estou renunciando à minha vontade. Aí o que o Senhor fala, o que Jesus fala?
e todas estas coisas ou as demais coisas é o Senhor que vai acrescentar. A dependência de Deus é algo tremenda. Viver na dependência de Deus é algo tremendo. Nós vamos concluir agora e eu quero te incentivar a buscar primeiro o reino de Deus, a renunciar aquilo que você tem por precioso, que te separa de Deus. Porque a partir do momento que você se disponibilizar a estar vivendo na dependência de Deus, sabe qual é o resultado? Vamos ver, Mateus 6,34 diz assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Então eu vou estar tranquila na presença de Deus, eu vou estar sabendo que Deus está me conduzindo, eu vou estar sabendo que esses 3 requisitos, que é a fé, a obediência e também buscar a presença dele, estarão sendo cumpridos dia a dia com tranquilidade. E eu falo para você, vale a pena, compensa, tenta, procure ser cada dia mais e mais dependente do Senhor, que você vai ver que vai ser um resultado aonde não vão roubar a tua alegria. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha te ensinar a depender dele, porque é um processo. Que o Senhor Jesus venha resplandecer sobre você a bendita e santa paz que vem dele. Até o próximo estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar?